Danilo, eu vou quebrar o protocolo e vou começar o programa com você, porque, enfim, a Leila abriu as portas para você ver o contrato da Crefisa. Boa matéria, parabéns pelo furo. Conta pra gente. Não, primeiro você liga o microfone. Vamos lá. Liga o microfone. Tudo muito sigiloso, tudo muito sigiloso. Tudo muito sigiloso. Na verdade, é tudo um pedido. Tô brincando. Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras, Marília. De fato, hoje eu tinha feito, logo depois da coletiva da Leila, né? Ela deu um ponto ali que para mim não ficou muito claro. Ela disse, eu sou contra a confidencialidade. Que duvidou do patrocínio do Corinthians. Eu falei, bom, mas então se ela é contra a confidencialidade, abre o contrato. Fiz uma coluna falando isso, Leila, se você é contra, abre o contrato. Eis que, para minha surpresa, 20 minutos ali, meia hora depois da coluna, me ligaram e falaram, a Leila está te convidando para mostrar o contrato. Fui lá hoje, no almoço, na hora do almoço, e conversei com a Leila, 2 horas e pouquinho. Ela me mostrou todos os contratos, Palmeiras e Crefisa, o primeiro contrato feito de 2019 a 2021, e o aditivo, que vale de 2022 a 2024, renovado ainda na gestão do Gagliotti, a mesma coisa com o contrato da FAM. A grande questão, a grande dúvida que o Conselho normalmente colocava era sobre a validade ou não para o contrato do time feminino. E no contrato tem sim lá, especificando que o acordo da Crefisa vale também para a equipe feminina, o que valida a tese que a Leila Pereira fala, que abriu mão do acordo que ela teria para o time feminino para pôr mais dinheiro no Palmeiras com outros patrocinadores, a exemplo do que vai acontecer agora com o Esportes da Sorte, antes com Betfair e Cimete. Além disso, o contrato especifica lá também tudo que a Crefisa tem direito. Então, tem direito à parte central da camisa com um logotipo de até 28 centímetros. A omoplata esquerdo é da FAM, a omoplata direita é da Crefisa e por aí vai. É tudo bem especificado, tudo com muitos detalhes, a cor que pode ser, a cor que não pode ser. Tem lá número por número, 32 placas no centro de treinamento. No banco de reservas, 3 placas para a Crefisa, 4 para a FAM. No contrato da FAM tem lá name rights da TV Palmeiras, ativações nas redes sociais do Palmeiras, uma vinheta de 3 segundos na TV Palmeiras, ações com os jogadores por até 1 mês na TV Palmeiras. E por aí vai, tem muito detalhe, bem especificado. Todos esses detalhes. O que não tem, e que muitos torcedores gostariam de saber, é o valor de cada propriedade. Como o Palmeiras fez um contrato de exclusividade com a Crefisa lá atrás, ele nunca designou no contrato quanto vale o Master, quanto vale o omoplata, quanto vale a manga. É simplesmente um acordo de exclusividade com o valor de 81 milhões de reais por ano. Esse é o valor combinado pelo contrato, e está ali, 75 milhões da Crefisa e 6 milhões da FAM, pela exclusividade do contrato. Então, quando a gente vai pensar quanto vale o Master, quanto vale o omoplata, no caso do Palmeiras, a gente não tem. No caso de outros times, como o Corinthians, como o Flamengo, a gente sabe, porque a negociação é feita de maneira individual. Então, o Corinthians vende para VaideBet o patrocínio Master por tanto, omoplata para tal por tanto, e assim é também com o Flamengo, com o São Paulo e com outras equipes. Esse contrato, como a gente já tinha falado muitas vezes, não tem um valor de reajuste ali, não tem um reajuste de ano a ano, então é o mesmo valor desde o começo e vai ser o mesmo valor até dezembro de 2024, o que gera críticas de alguns, o que gera elogios por parte de outros, quando lembra que o Palmeiras lá atrás tinha o maior contrato das Américas, hoje já não é mais, mas ainda assim o Palmeiras tem o terceiro aqui do Brasil, atrás de Flamengo e Corinthians. Acho que esses são os grandes pontos. Tem detalhes até pequenos assim, viu, Marília? Como o carrinho da maca, a camisa do maqueiro, comissão técnica, departamento médico, até capa de chuva. Tem algumas questões que a Leila diz não usar mais, como direito a um camarote. Ela diz que paga o camarote do próprio bolso. Tem direito a 400 camisas do Palmeiras por ano. Ela diz que também não pega mais nenhuma. Tem direito a 400. Ela diz que pega 10 ou 20 só e mais nada. Então, acho que são esses os termos gerais. Não estou esquecendo de nada. O contrato vale até dezembro de 24. Pode falar.
Não, eu convido a todos, né? O post do Danilo tá completíssimo, né? Cada uma dessas propriedades descritas, os valores, mas eu quero que você me diga do encontro, onde foi, quanto tempo durou, o que que ela te falou, é isso que eu quero saber. Aprendi com um chefe que está aqui embaixo, quando eu comecei a aprender a ler, o Arnaldo já escrevia na Folha, eu estava na cartilha do Remi, ele já escrevia na Folha. É isso que a gente quer saber. O que você já escreveu, eu já li. Pois é, então, assim, o papo com ela foi na academia de futebol hoje, demorou um pouquinho, 2 horas e pouquinho, cheguei ali 11 e pouco, o nosso combinado era que eu não ia tirar fotos do contrato, não podia tirar fotos nem fazer cópia, então eu levei um caderninho, no melhor estilo jornalismo quando comecei, quando vocês já eram famosos, estrelas, eu estava começando, estava indo lá buscar meu espaço ao sol, eu estava lá com meus caderninhos, então eu voltei aos tempos que eu comecei ali, 2010, 2011, e anotei, tintim por tintim, é um caderninho nesse estilo aqui, ó. Mas assim, ela ficou do lado, estilo, com você anotando? Ficou ela do lado, conversando. Não, em um momento ela falou, já volto, mas 5 minutos depois ela voltou, falou, se tiver dúvida, aí no meio disso a gente parava, conversava, fazia algumas perguntas, eu tinha algumas dúvidas em relação ao contrato, perguntei, esse valor da rescisão aqui vale para nesse acordo e tal? Ela, não vale assim, não vale assado, tirou as dúvidas que eu tinha, mas foi muito receptiva, foi na sala da presidência ali, numa sala, na verdade uma sala de reunião antes da sala de presidência que tem na academia de futebol, super receptiva, super educada, e aproveitou para lançar o desafio que ela já tinha lançado na coletiva, lançou o desafio por meio da imprensa também. Ela desafiou, falou, desafie outros times, outras marcas, que ela possa... Ela falou, eu quero ver se todo mundo que fala que ganha esses milhões, se ganham mesmo, ou se depende de metas. Ela falou, eu tenho certeza que muitos dos acordos divulgados por aí dependem de metas. Aqui você viu, o valor é fixo. E aí eu, assim, já critiquei muito a Leila, todo mundo aqui está de prova, mas nesse ponto ela foi muito transparente, merece elogios nessa questão. Ela abriu realmente, ouviu o contrato e tinha o carimbo de diretor que nem está mais lá, então era o contrato de fato que foi feito na época, não era uma cópia, não era fake, não era nada, era um contrato realmente que tinha sido feito, e de fato, fica o desafio. Corinthians, Flamengo, São Paulo, outros clubes que estão aí renovando seus patrocinadores, se eles puderem, né, se a confidencialidade assim permitir, abrirem esses contratos, porque é uma informação legal para todo mundo, para o mercado, para o torcedor, para o jornalista. Então fica aí esse desafio, tomara que outros times aceitem, e não fazendo aqui o jabá, já que você pediu para eu fazer jabá ontem, eu faço jabá agora. Se alguém tiver essa ideia, se algum presidente topar, estou aqui, aberto para tomar café, almoçar, para ver o contrato de quem quiser. Tá soltinho na balada, Danilo Lavieri, se oferecendo para os presidentes de clubes. Renato, boa tarde. Eu inverti a ordem aqui, chamei primeiro meu fiel escudeiro, Danilo Lavieri. Eu vou usar essa palavra para todo mundo. Queria que você falasse dessa iniciativa, que é inédita também, né? Semana de ineditismos. Mostrar o contrato, tudo bem que ela não precisou perguntar para o patrocinador se podia. Ela mesma perguntou, ela mesma respondeu que podia mostrar. Eu estou te ouvindo muito mal, Marília. Pelo menos eu estou ouvindo, não sei se os outros estão. Eu peguei pedaços do que você perguntou. Mas, enfim, o Danilo Lavieri está querendo uma boquinha livre, né? Cada entrevista dessa, ele arruma um almoço, tal coisa, bate um papo. Esse eu conheço. Danilo eu conheço de longa data, né? Mas, enfim... Hoje foi só café e água, viu, Renato? Café preto e água. Sai pra lá, que você não comeu um belo almoço. Leila mão fechada. Eu acho que é a minha internet que está ruim, não sei, porque vocês estão me ouvindo bem normalmente? Eu aqui, o som está indo e vindo. Bom, mas enfim, é claro que a ideia é ótima, né? Se todo mundo quisesse abrir, por exemplo, está todo mundo querendo ver qual é o contrato que todo mundo quer ver. O do Corinthians, é óbvio, né? Porque é o contrato mais generoso, vamos assim dizer, do futebol brasileiro, de uma empresa que até antes de aparecer essa coisa com o Corinthians, ninguém conhecia. Então, é realmente onde você precisa trabalhar, Danilo. Você precisa ligar para o Augusto e dizer, olha aqui, a Leila já mostrou, agora mostra você. Vamos marcar esse papo aí, porque seria muito interessante. E acho, sim, que seria bastante, vamos assim dizer, saudável isso. No caso do Flamengo, por exemplo, está tudo em... A cada 3 meses o Flamengo publica o seu balanço, entendeu? Então não tem erro. Está lá tudo, entradas e saídas. Você não precisa nem almoçar com o Landim.
Não vou te poupar desse desprazer. Mas o Augusto, sim, o Augusto, eu acho que você devia dar uma ligadinha para ele e dizer: e aí, Augusto, conta aí. A Leila falou, pô. E ela disse que só acredita no seu se você mostrar. Essa aí vale a pena, acho que seria interessante. Mas o que eu queria dizer mesmo, saindo um pouco desse papo de grana, é que eu tenho um amigo são paulino, uma amiga corintiana e um amigo palmeirense. E os três estão apavorados depois da primeira rodada do Campeonato Carioca. Eu sinto que estão todos tensos, afinal de contas, né, o Malvadão voltou. Então, eu estou muito curioso para saber. O Arnaldo ontem estava fazendo o jogo do Botafogo. Não sei se ele teve tempo depois de ver o jogo do Flamengo. Mas o Danilo eu tenho certeza que viu, e a Marília também desconfio que viu. E eu queria ouvir muito a opinião deles sobre esse jogo de ontem, em que o Flamengo voltou a ser Flamengo, pelo menos contra o Audax. A gente vai falar daqui a pouquinho, Renato, sobre a estreia do Flamengo e também a do Botafogo, claro, 4-0 do Flamengo, contundentes, no segundo Tite estadual mais difícil do Brasil, e é por isso que eu convido a vocês a votarem na nossa enquete. A enquete de hoje pergunta qual é o estadual mais difícil. Os estaduais estão começando, o do Rio já começou, é o de São Paulo, é o do Rio, ou é outro? Vote aqui, eu vou ler daqui a pouco as opiniões de vocês. Arnaldo, não sei se você está trêmulo ou não, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, um pouco, hoje mais cedo você estava um pouco prejudicado, essa relação que ela dá um pontapé inicial, né? Ela pressiona os seus pares aqui de São Paulo, e é bom dizer que ela se dá, de fato, muito bem com os dirigentes aqui de São Paulo, inclusive com a Federação Paulista, mas esse pontapé inicial que ela dá na palavra transparência, que normalmente é tão usada, mas tão pouco colocada em prática, né? Óbvio que facilita o fato dela ter que ligar para o patrocinador. Ela é a patrocinadora, ela decidiu mostrar, ela mostra. Mas e o São Paulo, que tanta dificuldade tem em comunicação? Quando é que ele vai mostrar alguma coisa? Bom, eu acho que ela não dá aula de transparência. Para mim, ela sempre deu aula de estratégia. Sempre. E os marmanjões aí ficam comendo poeira. Da entrevista aos desafios lançados, muito interessantes, as relações próximas que duram até ser interesse dela ou não. Basta ver as questões da Liga, a questão do acordo do São Paulo por troca de campo para lá e para cá, e depois leva o jogador do São Paulo. Ela dá aula de estratégia, aula de comando. E é assim que se faz. E agora ela coloca no desconforto os marmanjos, presidentes dos clubes paulistas, né? Sobretudo, sim, o presidente do Corinthians. Porque o presidente do Corinthians, ele tá como uma amiga minha me falou, muito amiga, está dormindo de boné. Ele está dormindo com o boné do patrocinador. Ele acorda, tal. Tem vários acordos desses compromissos comerciais. Às vezes o cara tem que dormir de boné, e o Augusto Melo está dormindo de boné. Um contrato que a gente ainda não viu, né? Sobre o São Paulo, tem uma coisa muito interessante que vai estar acontecendo em instantes. Eu estou aqui com vocês, mas tem informantes, que é o lançamento do uniforme do São Paulo. O que tem a ver o uniforme com o patrocinador? Tudo, porque o patrocinador vai ser novo. E está em segundo plano no lançamento do uniforme. Eu consigo explicar, né? Quem paga mais é o patrocinador master. É esse que vai aparecer hoje à noite, na camisa do novo fornecedor, que paga menos. Mas o evento, depois vai ser uma coisa casada, tem uma musiquinha, vocês vão ver, vocês vão até gostar. Tem umas coisinhas legais, umas rimas, tal. Mas o evento é de lançamento do uniforme e não do novo patrocínio, sabe, Marília? Até porque o novo patrocínio superior ao anterior, em relação ao do Corinthians, não chega perto, né? É um aumento significativo nas receitas do São Paulo e não chega perto. Aí tem um outro detalhe muito interessante na Leila estrategista. Ela não tem como principal patrocinador, assim como todos os outros rivais, e alguns estão procurando ainda, sites de apostas na camisa. Empresas bet. É a única que não tem. Flamengo tem, Corinthians tem, São Paulo tem, Vasco está implorando. Os outros populares, e é aí que sai o dinheiro do futebol hoje. A Crefisa e a Leila lá dão de uma
não que não exista, aí que tá, isso que para mim é muito inteligente da parte dela. O conflito de interesse que existe entre ela na presidente e ela, Crefisa, é gigante, só que ela consegue lidar com isso com muita sapiência. Isso não está em questão agora, não está em discussão agora. Está o valor que sites de apostas estão pagando para clubes oficialmente ou extraoficialmente. E ela jogou a bola para o outro lado. Então, essa é a discussão atual. Ela manda muito bem nesse aspecto. Enquanto isso, o técnico dela, com o contrato renovado, vai tocando o time dele ali, sem alarde, sem disputa por vaga. Não é que nem o Flamengo e o São Paulo, Renato, que tem 5 jogadores da mesma posição para a mesma vaga. E tem o time... O Flamengo e o São Paulo têm uma coisa em comum apenas. Eles têm o time do videogame e do futebol de botão e o time da realidade. O time de videogame e futebol de botão é impossível de escalar, nos dois casos. O time da realidade muitas vezes contraria o torcedor. No caso do Flamengo, já começou o time da realidade. É o Tite desde o final do ano passado. Então não tremi, porque o adversário do Flamengo era o Audax. E o campeonato estadual do Rio não é mais forte do que o paulista. Sobretudo em relação aos adversários dos grandes. Não em comparação entre os grandes. A gente vai falar, por enquanto, aqui o Paulistão está vencendo como o estadual mais difícil, com 70% dos votos, o Carioca com 26% em segundo e 4% votando em outro estadual. Laveri, para a gente fechar essa história da Leila, eu estou aqui com várias mensagens da comunidade verde. A Carmen Santerini te mandou parabéns, foi sensacional, mas faz uma série de perguntas sobre se o contrato não está ultrapassando o que está dizendo, que tem Crefisa escrito em muito mais lugar do que está escrito. Eu imagino que não. Na sua matéria tem lá, até como você falou, do microfone até a placa de publicidade no treino. E a Juliana Marques está dizendo assim, por que o UOL odeia tanto o Corinthians? Não é o meu caso. E o Flamengo nunca precisou mostrar porque vocês agora pediram. De fato, o Renato falou uma coisa que é sobre os balanços, né? Os balanços dos clubes têm lá as alíneas de patrocínio. Todos eles têm. O Flamengo tem, o Corinthians também tem. A cada 3 meses tem lá quanto é que entra. O que o Danilo fez hoje foi além, né? É mostrar de fato, é ler o contrato e ver pelo que os patrocinadores estão pagando. Danilo, nessa conversa que você teve com ela entre uma página e outra, entre uma virada de página e outra, ela falou alguma coisa sobre o futuro? Sobre a proposta que ela fará para frente? Ou ela vai esperar algum outro concorrente entregar uma proposta para tentar renovar? Lembrando a todos aqui que tanto ela, o mandato primeiro termina em dezembro, como esse contrato que o Danilo desenhou para todo mundo aqui no UOL. Ela falou que o contrato que acaba agora em dezembro, mais ou menos no meio do ano, ela imagina que ela vai fazer uma concorrência, que o marketing já está trabalhando nisso, para fazer uma concorrência para trazer interessados em patrocinar a camisa do Palmeiras em várias propriedades. E aí, então, ela vai ter uma noção de enquanto o mercado avalia a camisa do Palmeiras. Se ela conseguir arrecadar 150 milhões em patrocinadores diversos, um querendo patrocinar a Manga, o outro querendo patrocinar Omoplata e por aí vai, ela vai ter essa noção, ela quer fazer essa concorrência para novos patrocinadores, com o direito, é claro, de ela também cobrir, caso ela tenha interesse em continuar com o patrocínio da Crefisa. Coisa que ela varia um pouco, em alguns momentos eu sinto que ela quer mais continuar, em alguns momentos eu sinto que ela já está pensando em sair. Não do cargo de presidente, apenas na questão do patrocinador, mas o que ela quer fazer mesmo a concorrência, isso é fato, isso ela já falou mais de uma vez, ela reiterou hoje para mim. Uma coisa que ela falou também é que ela vai fazer concorrência também para a questão da Puma. O contrato da Puma vale até dezembro de 24 agora, e também tem essa busca por um novo fornecedor de material esportivo, pode ser a própria Puma, no caso de uma renovação, ou pode ser a Adidas, que é a empresa hoje mais comentada como a grande interessada, até porque a Adidas saiu de São Paulo também, continua no Flamengo, mas saiu de São Paulo, então em tese tem um espaço aí para a Adidas entrar, e seria a volta da Adidas ao Palmeiras, né, que antes de ir para o São Paulo, a Adidas já estava no Palmeiras. Então, em relação ao patrocínio, é isso. Eu espero aí nos próximos meses novidades disso. A tendência é que o Palmeiras divulgue. Agora, uma opinião minha, eu acho que isso precisa ser feito com antecedência, não pode deixar para a última hora, porque as marcas se planejam com certa antecedência, né? Eu tenho tantos milhões para pôr aqui, tenho tantos milhões,
Então é bom que o Palmeiras faça isso com um pouquinho de tempo, não esperar para chegar lá no final do ano, porque aí fica mais corrido para as marcas conseguirem fazer as ofertas e tudo mais, mas essa é a promessa da Leila, que vai ter essa concorrência em breve aí para avaliar quem quer entrar. E lembrando, ela falou isso na coletiva, falou isso de novo para mim hoje, e repete mais de uma vez. Ela falou, não adianta aparecer empresas que não têm uma fundação há muito tempo, que não tem lastro, que não tem de onde tirar o dinheiro, que não tem como provar que pode pagar o que vão fazer oferta. Eu quero empresas que eu tenho certeza, que eu tenho confiança de que vão prometer e vão cumprir. Então também tem essa, não adianta aí de repente aparecer alguma empresa nova, uma aventureira, como ela usou o termo, para tentar entrar no Palmeiras, que segundo ela não vai permitir. Vocês acreditam que alguma empresa pode... Vocês acreditam que alguma empresa pode ganhar uma concorrência da Crefisa no Palmeiras? Assim, Renato, eu também tenho essa dúvida. Eu tenho essa dúvida, o meu ponto é assim, eu acho que se uma empresa, vamos supor, eu tenho uma empresa aqui, Danilo Press, e eu quero patrocinar o Palmeiras. Eu vou fazer lá uma oferta de 120 milhões para patrocinar o Palmeiras, e o que eu acho que tem que ser feito pela essa empresa é deixar claro e público. Olha, acabei de fazer uma oferta aqui por 120 milhões, que pelo menos a Leila vai ter que se manifestar e falar o que ela vai fazer em relação a isso. Se ela quiser cobrir, como é o direito dela, beleza. Agora, não dá para a empresa fazer, eu acho que a empresa e todo esse processo precisaria ser bem transparente e de uma maneira independente, no melhor dos mundos, que seja de uma maneira independente, para que não seja o Palmeiras abrindo envelope e decidindo o que vai fazer, que pudesse ser uma maneira independente para evitar essa questão. Afinal, como ela mesma disse, né, a Leila, ela diz, eu sou presidente do Palmeiras e da Crefisa. Então, se uma empresa quer concorrer, que ela torne isso público e que essa auditoria, que essa concorrência seja feita de maneira transparente e independente. Para mim é um caminho que dá para a gente, pelo menos, ter mais acesso e achar um processo mais liso, né?